sou o Renan. Eu vou apresentar o meu trabalho, o Projeto Escultura Pública e as abordagens formais de seus artistas. O Projeto Escultura Pública é um evento de arte pública realizado em maio de 92, na cidade de Curitiba, que visava a instalação de 8 esculturas em espaços públicos da cidade, bem como a realização de um fórum de debates sobre a questão da arte pública. Encabeçaram o projeto esses artistas aqui elencados, que foram acompanhados pelo seu galerista. A artista Laura Miranda, que integrou o projeto, disse que o objetivo dele não era a instalação de obras definitivas, mas uma ocupação temporária para debater o espaço urbano, bem como a escultura contemporânea que viria a ser produzida pelos artistas então em 92. Inclusive, este é um cartaz do Fórum de Debates realizado como parte do Projeto Escultura Pública, fórum que durou 4 dias, propôs várias discussões temáticas. Foram realizadas 7 obras no escopo do projeto, das 8 idealizadas, sendo que todas elas seguiam a lógica do site-specific, ou seja, que cada artista produzia considerando as características específicas do local em que foram instaladas as obras. Isso é o que diz Eliane Krolik, em 2013, numa entrevista que concedeu sobre o projeto Escultura Pública. Eu pretendo analisar mais detalhadamente 3 das 7 obras concebidas no escopo do projeto. A primeira delas é a escultura Ladrilho, de Laura Miranda, instalada na rua 15 de novembro, ao longo do calçadão do centro de Curitiba. A obra, segundo Laura, pretendia produzir uma experiência estética, muito mais do que uma materialidade ostensiva, típica de um monumento urbano. Isso resultou na criação deste trabalho que consistia em cerca de 480 tijolos de vidro instalados na calçada, no calçadão do centro da cidade, substituindo o petit pavé, as pedras originais do petit pavé, ou seja, se tornou uma escultura caminhável. As pessoas poderiam caminhar por cima dela como se fosse parte da calçada realmente. Faço algumas abordagens, algumas conexões deste trabalho com outros do minimalismo. Inclusive, há uma grande semelhança com este trabalho do Carl André, de 69, pela sua configuração visual e pela sua horizontalidade. A pesquisadora paranaense Tânia Bloomfield também percebe aproximação com o minimalismo nos trabalhos de Laura, sobretudo porque os artistas minimalistas produziam objetos, abre aspas, modulares e geométricos justapostos, que criam determinadas tensões no espaço em que são colocados, feitos com matérias-primas processadas industrialmente. Fecha aspas. São características que equivalem ao trabalho de Laura, com objetos de vidro fabricados industrialmente, criando um trabalho com um caráter geométrico bastante marcante. Além disso, o trabalho de Laura integra o caminhar, que, segundo Francesco Carreri, teórico italiano, é algo que tornou-se parte integrante de uma ampla expansão nas possibilidades do campo da escultura durante a década de 60, período de grande infusão de uma lógica de produção contemporânea, sobre a qual o caminhar se tornou parte. Esse é um registro de 2012, do trabalho de Laura Miranda, já bastante integrado na paisagem de Curitiba, sendo que ele é o trabalho que até hoje foi o único que sobreviveu entre todos do projeto Escultura Pública. Já a artista Denise Bandeira realizou a obra Cortina, localizada numa área ampla, céu aberto, de uma grande altitude, uma espécie de morro, na cidade de Curitiba, um local com uma vista panorâmica. Era um trabalho formado por uma série de placas e telas metálicas cortados por fendas, com o objetivo de criar recortes da paisagem urbana que podiam ser vistos através daquele local com uma visão panorâmica. Eu entendo esse trabalho de Denise dentro da lógica de locais demarcados, criado por Rosalind Krauss, entendido dentro do escopo do termo do campo ampliado da escultura, por esse ser um trabalho que depende, ele é uma interferência, né, uma demarcação física em uma paisagem específica. A visão, né, o efeito do trabalho produzido por Denise só é possível naquele local, só é daquela forma naquele local. Portanto, entendo ele como um local demarcado. Um escultor bastante famoso, Michael Heiser, que produz dentro dessa lógica de um local
demarcado, tem uma frase que se aplica bastante ao trabalho de Denise, que é, abre aspas, o trabalho não é posto em lugar, ele é esse lugar. O trabalho de Denise foi removido logo após instalado, né, e não foi reinstalado sobre a ideia de que aquilo não era para ser um monumento, segundo disse Eliane Prolich, né, participante do projeto, não era algo narrativo, deveria ser uma intervenção apenas. Já o Ifta Peled produziu a obra Pense sobre seus pensamentos, que é talvez a obra mais fragmentada do projeto Escultura Pública, porque ele se dividiu em 3 etapas. A primeira foi a criação de uma escultura coletiva, através de uma performance na Praça Garibaldi, no centro de Curitiba, essa escultura da imagem. A escultura foi vendida depois para a compra de dezenas de pares de sapatos que foram distribuídos a catadores de papelão, que percorriam o centro da cidade de Curitiba diariamente. Estes catadores de papelão, então, foram convidados a colar em seus carrinhos este cartaz com a frase "Pense sobre seus pensamentos". O cartaz também foi distribuído pelo artista e um grupo de entusiastas do seu trabalho pelo centro de Curitiba, e então fechando as 3 etapas de seu trabalho. O trabalho do Ifta é um trabalho que depende muito de relações sociais entre diferentes grupos e suas atuações para, de fato, concretizar o trabalho. Portanto, eu crio uma aproximação com a ideia de estética relacional de Nicolas Bourriaud. Essa ideia de estética relacional vem do livro dele, com esse nome, em que ele cria uma espécie de teoria da forma, segundo ele chama. A estética relacional, segundo ele, pode ser definida como, abre aspas, uma arte que toma como horizonte teórico a esfera das interações humanas e seu contexto social mais do que a afirmação de um espaço simbólico, autônomo e privado. Fecha aspas. Vale dizer que Nicolas Bourriaud cria esse termo no fim da década de 90 e nem analisa trabalhos de artistas brasileiros, ou seja, ele cria esse termo depois do exemplo do trabalho do Escultura Pública. Portanto, não dá para criar uma relação direta, mas vemos semelhanças na definição que ele faz da estética relacional com o trabalho de Ifta, sobretudo por essa grande dinâmica social que o trabalho de Ifta tem como um elemento potente de criação do seu trabalho. Em seguida, eu gostaria apenas de mencionar os trabalhos de Davi Zugman, Eliane Prolich e Rossano Guimarães, em questão do tempo. Rossano Guimarães realizou a obra Coração da Mata, instalado no Parque Paricuí, uma obra que devia se integrar à natureza do parque, de alguma forma. Eliane Prolich realizou a obra Canto 2 e Canto 1, ambas instaladas no centro de Curitiba. E, por fim, Davi Zugman realizou a obra Pirâmides, instalada no bairro do Centro Cívico, que consistia nesses objetos dispostos sobre uma área gramada e que eram interativos, poderiam ser manipulados pelo público. Por fim, podemos concluir que é possível criar algumas relações entre as manifestações do projeto Escultura Pública com outras do campo geral, digamos assim, da arte contemporânea, com outros precedentes, sobretudo da escultura contemporânea, ou do campo teórico formal da arte contemporânea de um modo geral. Mas, sobretudo, a gente pode concluir que o projeto Escultura Pública lança um olhar sobre as relações do espaço público e integra esse olhar às suas abordagens como um trabalho de arte, né? Integrando, sobretudo, o habitante da cidade, o público da cidade, dentro das dinâmicas de relações do trabalho. Assim, eu vejo que a Escultura Pública encara o espaço público como aquele definido por Paulo Gomes, onde é um lugar que pressupõe a interlocução entre atores sociais que buscam manifestar as suas diferenças através de uma inter-relação subjetiva, ou seja, pela comunicação de consciências individuais. Vale dizer que este trabalho como um todo, ele apresenta uma abordagem bastante inicial, um exercício inicial para encarar esse objeto, que é o projeto Escultura Pública, mas que ainda há muito a ser escrito, há muito a ser analisado e ser publicado sobre esse tema que pode ser bastante relevante para a história da arte brasileira, sobretudo no campo dos estudos sobre arte pública. Muito obrigado e até o debate.